Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez estamos de volta aqui com o nosso Fica a Dica através da Rádio Proconta Maceió, Alagoas. Hoje eu quero falar sobre um tema que é muito importante para você, pequeno microempreendedor. 5 casos que geram o desenquadramento das MEI. Então é bom ficar atento, né? Porque existe algumas vantagens e desvantagens de você ser um MEI. O MEI é um registro tributário escolhido por muitos microempreendedores que estão começando o seu negócio e procuram se formalizar. Recentemente, ultrapassamos a marca dos 10 milhões de microempreendedores no Brasil. Dentre as várias vantagens de ser um MEI estão ter um CNPJ, ter um alvará de funcionamento, ter a nota fiscal, alguns benefícios previdenciários, os quais nós iremos falar aqui em uma outra oportunidade, acesso a produtos e serviços bancários, tais como conta bancária, linhas de crédito, inclusive recentemente o governo andou criando algumas linhas de crédito específicas para os microempreendedores, além de ter um baixo custo dos tributos. Ser MEI significa pagar uma taxa mensal, de acordo com a sua atividade, e você vai estar em dia com todas aquelas obrigações que um empresário tem com o fisco. Contudo, existem 5 casos em que o MEI pode ser desenquadrado deste regime. Apesar de ser um bom sinal, né? Já que significa que a sua empresa está crescendo, pode acarretar custos e até multas se não forem comunicados à Receita Federal em tempo hábil. Vamos a eles. O primeiro caso é o faturamento. Eu tenho falado já em outras oportunidades que o microempreendedor individual tem um limite. Esse limite hoje está em R$ 81 mil ano. Então é preciso prestar atenção nesses limites. Quando você ultrapassa esses limites, você deve ser desenquadrado do MEI. E tem muita gente que não está observando isso, que abriu a sua MEI e compra sem parar. E tem gente que já comprou mais de R$ 300 mil no ano na sua microempresa. Essas pessoas vão sofrer penalidades. O seu limite de compra é o que regula as suas vendas. O seu limite de compra do MEI é em média R$ 6.750 mês. Não exatamente esse valor. Você pode ter uma oscilação para cima ou para baixo, mas esse limite de R$ 81 mil é o que regula a sua permanência como um microempreendedor. Há 2 situações de desenquadramento por faturamento. A primeira delas é quando você tem um faturamento até 20% acima desse limite de R$ 81 mil. Ou seja, se você faturar no ano até 97.200, você ainda pode permanecer no MEI até 31 de dezembro. Se lá em junho, julho, agosto, você já ultrapassou esse limite de R$ 81 mil, mas se até dezembro você ficar ali dentro de um limite de 20% a mais, você permanecerá como sendo uma MEI. Se você ultrapassar esse limite, a partir de janeiro, você passa a recolher o imposto pelo Simples Nacional, como uma microempresa ou como uma empresa de pequeno porte, conforme a atividade econômica. Se for microempresa, você irá pagar 4% se for comércio, 4,5% se for indústria e 6% se for serviço. Estes percentuais são percentuais iniciais, mas quem está na condição de microempreendedor ou de empresa de pequeno porte, a cada faixa ele tem uma mudança de percentual. Mas isso é um tema que nós iremos abordar em uma outra oportunidade.
E aquelas empresas que têm um faturamento superior a 20% a mais que os R$ 81.000. Estas são imediatamente desenquadradas e retroagem o pagamento dos impostos à data de abertura ou ao mês de janeiro do ano letivo. Então é preciso ter cuidado com esses dois limites. Até 20% a mais, que é em torno de 97.200, você ainda permanece até 31 de dezembro recolhendo seus impostos na modalidade de MEI. Em janeiro será feita esta diferença e irá pagar esta diferença de impostos lá no dia 20 de fevereiro. Se você ultrapassar os 20%, não mais você pode ser do MEI. Tem que fazer o desenquadramento e recolher de forma retroativa os impostos na modalidade de microempresa, se o seu faturamento for até 360 mil, ou na modalidade de microempreendedor individual, se o seu faturamento for entre 360 mil a 4.800.000 ano. Caso o excesso de receita bruta tenha ocorrido durante o próprio ano calendário, é preciso ficar atento a esses limites. Não é apenas quando vira o ano que a gente vai observar esses limites. Esses limites têm que serem acompanhados. Esses limites têm que serem dosados mês a mês. E você, microempreendedor, deve acompanhar mensalmente estes limites, se ultrapassa ou se não ultrapassa. O segundo caso que gera o desenquadramento da sua MEI é a quantidade de funcionários. O MEI só pode ter um único funcionário de carteira registrada. Se houver necessidade, se a sua empresa cresceu e você precisa admitir mais um funcionário, você precisa fazer o desenquadramento da sua empresa. MEI não pode ter 2 funcionários de carteira registrada, apenas um. Então esta é, a partir do momento que o microempreendedor precisar contratar mais de um funcionário, ele terá que fazer o desenquadramento, tendo que buscar outro regime tributário. O simples, através da microempresa, como eu falei, faturamento até 360 mil reais ano, ou a EPP, faturamento até 4.800.000 ano. Terceiro caso, mudança de atividade. Atualmente existem mais de 450 atividades enquadradas no MEI. Você, quando vai abrir a sua empresa, você vai escolher qual atividade ou quais atividades, você pode até colocar mais de uma, a sua empresa irá explorar. Mas, mesmo que você resolva mudar de atividade para uma das atividades as quais estão autorizadas a ser MEI, você terá que fazer o desenquadramento. Regra tem que ser cumprida. Então, vale lembrar que todo ano a Receita Federal inclui e exclui algumas atividades da lista. É preciso acompanhar e atualizar o registro para que o órgão não desenquadre você como um MEI e você não fique trabalhando sem saber. A Receita Federal tem este poder de, através de ofício, ela pode desenquadrar a sua empresa do MEI. O quarto caso, a participação em sociedade. É diferente participar de uma sociedade e ser uma sociedade limitada. Nós falamos aqui no programa anterior que o MEI pode até ser uma empresa limitada, mas não pode participar de outras empresas limitadas. O MEI não pode ter participação em outras empresas, nem limitada, tá? E nem sociedade, de qualquer espécie. Você tem um MEI, você é único. Você não poderá ter outras empresas, ou seja, ter o MEI e ser sócio de outra empresa, ter participação no capital de outras empresas. Então, isto é motivo também para desenquadramento. Se a Receita Federal descobrir que você é um MEI, mas você também participa com 5%, 10%, X% em outra sociedade limitada ou de qualquer forma, você será excluído do MEI. E por fim, o quinto caso, não poderá ter filiais. As empresas, os microempreendedores individuais,
também não podem ter filial, mesmo porque, por estarem em diferentes localidades, eles precisariam ter CNPJs diferentes. E o MEI não pode ter mais que um CNPJ. Ele só pode ter um único CNPJ. Era isso que eu tinha para hoje, era isso que eu queria falar com vocês. Eu fico feliz por você estar acompanhando o nosso trabalho. Dou aquela dica de sempre. Entre lá no nosso canal, no YouTube, se inscreva para receber semanalmente as nossas dicas. Acesse a nossa rádio www.radioproconta.com, para ter as novidades, notícias, músicas e muitas informações ligadas à contabilidade. Fiquem com Deus, muito obrigado, até a próxima.